Olá pessoal, tudo bem? Vamos para uma videoaula do Excel do nível básico. Na minha opinião, essa é um dos pontos mais importantes para quem está querendo aprender a mexer com Excel, que é criar a base de dados. Não adianta uma pessoa saber trabalhar muito bem com Excel, ser expert em Excel e não ter uma base de dados correta, uma base de dados coerente. Já passei isso por várias vezes, por alguns lugares onde eu trabalhei, trabalhos que eu fiz. Se você não tiver uma base de dados legal, você vai ter problemas em obter os seus resultados. Então hoje eu vou explicar para vocês em como construir uma base de dados. Eu criei essa base de dados aqui, são dados fictícios, tá? Então, aqui na coluna A, eu nomeei como ano, coloquei só 2013 e 2014. A coluna B é o mês, então coloquei alguns meses aí. O dia, coloquei dias aleatórios. Coloquei dias aleatórios. O nome também coloquei nome qualquer, idade das pessoas e o valor da conta. Aí é o que a pessoa tem que pagar ou o que a pessoa tem que receber. Eu criei mais para mostrar para vocês como eu gosto de trabalhar, tá? É criar a base de dados em colunas. Então as informações você vai preenchendo através das colunas e da direita para a esquerda. Eu acho que é uma das melhores formas para se trabalhar com base de dados. Então eu preenchi essas informações, já vou passando algumas dicas para vocês, tá? Não sei se eu já mencionei ou se vocês sabem, mas eu digitei aqui, então a gente pode clicar aqui, selecionar as informações e clicar aqui em centralizar. Olha, eu centralizo as informações. Ah, mas está esquisito, tem nome sumindo, tem coluna muito curta, tem coluna que está um pouco grande. Então, o que a gente pode fazer? Entre as colunas aqui na intersecção, dá dois cliques, tá? Já está arrumando. Ou se vocês não quiserem fazer isso um a um, vocês clicam aqui na coluna. Quando você clica aqui na letra, ele seleciona a coluna inteira. Aí você com Shift e a seta para a direita, você seleciona tudo e você dá dois cliques e ele arruma todas de uma vez. Ah, quero deixar tudo com a mesma largura. Você clica aqui na intersecção, aumenta um pouco. Ó, todas da mesma largura. Clica aqui para a esquerda, todas da mesma largura. Por que que ficou assim? Porque a largura está muito pequena nessa coluna. Então, dois cliques, ajustou, tá? É importante que cada coluna vocês deem um nome do que ela é. Eu costumo trabalhar desde a coluna da célula A1. Então, o que é essa coluna? Ano. Então, escrevam ano. É mês? Escrevam mês. Dia, nome, idade, valor da conta, sexo da pessoa, cidade que mora, estado, e assim vai. Vocês vão escrevendo aqui. Depois vocês vêm preenchendo com as informações, né? Então, nessa linha, o ano de 2013, janeiro, dia 1 de 2013, é o José da Silva, tem 18 anos e o valor da conta R$ 100. Agora uma coisa, além disso daí, outra coisa muito importante da base de dados é vocês definirem o formato da coluna. O que a coluna significa? Ah, isso aqui é número, isso aqui é texto, isso aqui é dia, número, é número também, ou é dinheiro. Então, cada célula, o Excel existem formatos, no Excel existem formatos de células. Se você clicar em qualquer célula com o botão direito, formatar células, você vai ver aqui, ó, formatar células. Então, a célula pode ser um geral, pode ser um número. Aí você escolhe quantas casas decimais você quer o número. Se você quer
com um separador de milhar, se é uma moeda, né, dinheiro, ou valor contábil, se é data, se é hora, se é percentual. Se fração científico não uso muito, acho que é difícil as pessoas usarem. Texto especial é quando você quer, são caracteres diferentes. E personalizado também são coisas diferentes, como o próprio nome diz, personalizado, que a gente vai ver mais pra frente, tá? Então vamos lá. No caso, essas são as informações mais comuns que a gente consegue dar um exemplo aqui e normalmente que a gente trabalha nas empresas. Então eu preenchi. O que eu vou fazer agora? Eu vou dizer para o Excel a coluna, qual que é o formato das informações que eu estou inserindo, tá? Eu não costumo fazer isso com os títulos, tá? Eu pego da linha seguinte com a informação e seleciono até embaixo. Mas vocês podem vir aqui, botão direito, formatar células. 2013, o que que é? É um número. Então a gente escolhe como número. Separador de milhar, eu não quero duas casas depois da vírgula, tá? Por quê? Por que que eu tenho que colocar como número? Caso eu queira classificar depois do ano mais recente, do ano mais antigo para o ano mais novo, se o Excel sabe que é número, ele sabe que vem 2013 primeiro e depois o 2014. Mês. Sim, tem coisas que é um pouco difícil explicar, tá, pessoal? É mês é eu vou colocar como texto, mas não é data, né? Não é referente à data, mas tem coisas que o Excel ele sabe classificar em sequência. Então, a gente pode colocar ou como número ou como moeda, tá? Ou como texto ou como data. O Excel vai saber classificar. Mas nesse caso aqui, formatar células, tá? Eu não posso colocar como data, porque olha os tipos de data que tem. Então, a gente pode deixar geral, que depois o Excel, nesse caso, se vocês tentarem classificar por aqui, eu acredito que ele, deixa eu fazer uma coisa rapidinho, tá, pessoal? Isso daí eu explico numa outra aula para vocês sobre filtros, mas se vocês classificarem, eu acredito que aqui ele vai classificar por ordem alfabética. Vamos ver, olha lá. Ele classifica por ordem alfabética, não pela ordem dos meses, tá? Porque eu só escrevi o mês. Tem uma outra forma de colocar o mês, mas aí eu explico para vocês em outras aulas. Isso já é mais pro intermediário, pro avançado. Então deixa eu dar um desfazer, tá? Dia. Dia é importante eu selecionar e dizer que é data. Porque o dia que eu for classificar, ele vai entender que é o dia 1 do 1 de 2013 vem primeiro. Depois o dia 15 do 2 de 2013. E assim por diante. Então seleciono as informações, botão direito, formatar célula. Escolho data. Quando eu digitei a data aqui, o Excel já sabia que era data. Então por isso que já está data. Nome. Seleciono tudo. Uma dica, tá, pessoal? Eu não preciso clicar no Shift e com a setinha para baixo. O que eu posso fazer? Seguro Shift, Ctrl, seta para baixo. Ele já seleciona tudo de uma vez. Botão direito, formatar célula. Nome. O que é o nome? É um texto. Então, texto. Idade. Então, Shift e vou clicando para baixo. Ou Shift, Ctrl para baixo. Botão direito. Formatar células. Isso é um número, tá? Idade, como dificilmente a gente passa dos 100 anos e não tem 18,3 anos, então 100 casas decimais. Deixa eu zero. E valor da conta. O que a gente está falando? Está falando em dinheiro ou em quantidade?
de coisas que a pessoa deve, quantidade de material que a pessoa deve ou dinheiro que a pessoa deve. Se for dinheiro, seleciona tudo, botão direito, formatar células, moeda, tá? Então 100, ó, real, veio o cifrão aqui. A gente pode escolher o símbolo, qualquer. Número negativo vai ficar com menos e vermelho, ou só com menos, preto. Casas depois da vírgula, 2, 3, 4. Vocês escolhem, tá? Se vocês forem trabalhar com centavos, deixa 2 casas depois da vírgula, senão pode tirar. Ok, olha, já transformou em moeda. O Excel sabe que isso aqui é número. Então isso é muito importante para uma base de dados correta, tá, pessoal? Vocês colocarem se é número, se é texto, se é data, que texto, número, para o Excel entender, essa coluna é número. Então eu tenho que considerar, né, o 1 primeiro, depois o 2, depois o 3. Senão ele começa a bagunçar, tá? Outra coisa, percentual, que eu separei aqui, um exemplo à parte. Quando eu quero dizer que uma coluna é uma informação é percentual, botão direito, formatar célula, porcentagem, ó, já está em percentual. Mesma coisa, quantas casas depois da vírgula. Ok? E hora. Hora é uma coisa meio chatinha de trabalhar no Excel, mas se você configurar certinho e depois que você pega o jeito, não tem problemas. Então, hora, botão direito, formatar células, ó, personalizado, né? Eu digitei 11:30, ele já foi para o personalizado, mas eu acho melhor colocar hora. Tá? Então você escolhe os formatos que tem. Nesse caso é quando passa de 24 horas, tá? Então ele vai fazer 24, 25, 26, 27 horas. Ou aqui horas de relógio, horas do dia. Vocês escolhem, tá? Então, vou pegar aqui, ó, 11:30 da manhã, 11:30 am. Tá ok, pessoal? Então, uma explicação bem simples para vocês, mas eu acho que é uma das mais importantes para quem está aprendendo Excel. Comecem com uma base de dados correta, preencham as informações certinho, definam o formato de cada coluna, de cada célula, se é texto, se é ano, se é número, se é valor, porque vocês tendo uma base de dados correta, vocês vão ter informações corretas lá na frente. Se vocês tiverem uma base de dados que não está legal, vocês vão ter problemas lá na frente. Já passei por várias vezes isso daí e depois até achar o erro é bem complicado, tá ok? Então essa foi uma explicação para vocês, bem do início mesmo, de como criar uma base de dados. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se curtiram, deem um curtizinho aí no vídeo. E até a próxima aula. Um abraço a todos.